unidade falaremos especificamente sobre gestão de pessoas. E para introduzir especificamente essa temática, a gente faz um retrospecto revisitando as eras empresariais ou ambientes organizacionais para que a gente possa inserir a gestão de pessoas num contexto estratégico. Então, dentro dos modelos tradicionais de gestão, a partir de 1920, até porque a gestão é uma ciência enquanto tal, enquanto ciência, do início do século passado. Então, dentro dos modelos tradicionais de gestão, até 1920, a era da produção em massa, cujas características ou pilares você tem a administração científica, a administração das relações humanas, e a era da eficiência, ali na década de 50, 1950, a administração burocrática, outros modelos tradicionais de administração. E dentro dos modelos, dos novos modelos gerenciais, você tem na década de 70 a era da qualidade e na década de 90 a era da produtividade. E a partir de 2000, os modelos emergentes de gestão, cujos pilares são empresas virtuais, modelos quânticos, teoria do caos, teoria da complexidade. E dentro destes modelos emergentes, a gente apresenta a gestão de pessoas com status estratégico. Nesse contexto de modelos emergentes administrativos, a premissa é entender e ressignificar o sentido de trabalho. Como assim? Fazendo análise etimológica da palavra trabalho, que vem do latim tripalium, que significa sofrimento, escravidão, ou mais especificamente, instrumento romano de tortura. Então a premissa, dentro desse contexto de modelo emergente administrativo, a premissa é ressignificar o entendimento de trabalho. E a gente aproveita para citar o autor italiano Domenico De Masi, nas suas obras O Futuro do Trabalho e O Ócio Criativo, em que ele apresenta exatamente a necessidade imperativa para o profissional do século XXI, com a condição de se libertar, de superar o modelo, o entendimento de trabalho como sofrimento e escravidão. Quando é que a gestão de pessoas assume um caráter estratégico? Se a gente for fazer, mais uma vez, uma retrospectiva, não agora dos modelos gerenciais, mas as fases evolutivas de recursos humanos, a gente identifica na década de 30 uma ação contábil, na década de 30, 50, uma ação legal, trabalhista, de 50 a 1965, um enfoque tecnicista, de 65 a 85, um enfoque administrativo, dentro dessa evolução do fazer e do pensar recursos humanos, e a partir de 85 até os dias atuais, um enfoque estratégico de ação do gestor de pessoas, né? E quando essa ação é estratégica? Quando esse gestor, quando essa liderança entende que gestão não é esforço, gestão é resultado. E resultado para todas as partes interessadas, resultado para todos os stakeholders ou partes interessadas. Ou seja, resultado para a sociedade, resultado para os acionistas, resultado para os clientes, resultado para a força de trabalho interna ou para os clientes internos, resultado para os fornecedores. Então, à medida em que essa liderança, esse gestor de pessoas, consegue alinhar e potencializar esses resultados, essa produção para gerar resultados para todas as partes interessadas, essa liderança se coloca num status estratégico dentro da organização. Outra questão também importante que configura essa ação estratégica é quando esse gestor tem a preocupação de mensurar esses resultados.
aquela questão de eu acho, eu sinto, eu percebo, essa subjetividade não cabe dentro de uma ação estratégica, né? Então, essa ação, ela se dá à medida em que esse gestor de pessoas potencializa resultados através de pessoas para todas as partes interessadas. Nessa modelagem, você percebe todo o processo administrativo, né? Iniciando no quadrante de número 1, o ambiente organizacional externo, identificando todos os fatores externos à organização. No quadrante número 2, os fatores internos, o ambiente da produção, clima organizacional, estrutura de trabalho, recursos disponíveis, enfim. Os elementos externos e internos vão gerar subsídios para se pensar o planejamento estratégico, ou, em outras palavras, para se estruturar o pensamento estratégico da organização. Esse pensamento estratégico, no quadrante número 3, ele se desdobra na gestão das diretrizes, através de planos de ação, programas, projetos, orçamentos dos projetos, normas e procedimentos. E toda essa gestão das diretrizes que você está vendo aqui no quadrante de número 3, se desdobra na gestão da rotina, através de times de trabalho autodirigidos, os TTAs, ou grupos de trabalho, através de termos de referência, através das auditorias realizadas dentro desta rotina de trabalho. A partir dessa gestão da rotina, você tem um ciclo fundamental dentro desse fluxo gerencial, que é a gestão das melhorias. É exatamente esse o salto qualitativo. Ou seja, a partir do desdobramento das diretrizes nas rotinas, o papel fundamental de de identificar as discrepâncias, de identificar as não conformidades, para que, dentro deste fluxo, identificado aí como número 6, você possa agir corretivamente a partir dessas discrepâncias identificadas na gestão das rotinas, ou da gestão da rotina. Até porque 80% dos problemas dentro de uma organização acontecem exatamente no quadrante de número 5, né, na gestão da rotina. Então, identificados os problemas, identificadas as não conformidades, as discrepâncias, você lança a mão de uma gestão das melhorias ou de ações corretivas, para que a partir das mesmas você possa retroalimentar esse fluxo de trabalho ou esse ciclo virtuoso de gestão. Essa imagem de um iceberg, ela representa elementos fundamentais sobre os quais nós atuamos. Algum momento atrás, nós falamos sobre a importância de mensurar os resultados, né? De tomar muito cuidado com as questões subjetivas, no sentido de não balizar as ações da gestão de pessoas com base empírica, né? Eu acho, eu sinto, mas fundamentar essas ações, né? Mensurar essas ações e, sobretudo, mensurar os resultados. Essa imagem do iceberg que você está vendo, ela representa um outro fator fundamental dentro desse contexto, porque ela identifica os elementos tangíveis e os elementos, digamos, intangíveis sobre os quais nós atuamos. Vamos identificar. A ponta do iceberg representa o planejamento estratégico, ou, em outros termos, produtos e serviços da organização, estrutura, tecnologias, sistemas. E a parte submersa, que na verdade representa uma dimensão 3 vezes, em média, 3 vezes maior do que a ponta do iceberg, representa exatamente os elementos intangíveis. Representa sentimentos, preocupações, crenças, valores, medos, vontades, que traduzem exatamente o clima organizacional. E esse clima organizacional pode aumentar ou diminuir a produtividade.
Por isso que é muito importante o gestor de pessoas ficar muito atento a esses elementos, né, a essas questões submersas, porque isso impacta direta e incisivamente a produtividade na organização. E eu aproveito para citar Saint-Exupéry, que diz que o essencial é invisível aos olhos. Então a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande para identificar essas variáveis que impactam o clima organizacional e, repito, interfere diretamente na produtividade. Muitas características são exigidas dos profissionais, né? E cada vez mais, à medida que a gente vive nesse cenário de hipercompetição, tanto dos profissionais como das organizações. Então fala-se com muito destaque da proatividade ou iniciativa, fala-se da capacidade de inovação, fala-se do profissionalismo, fala-se da postura ética. E atualmente tem sido usado um termo também igualmente importante, que é a competência ou a característica resiliente ou a resiliência. Então, você olhando aqui para esse elástico, ele representa exatamente essa característica de resiliência. Aí você vai perguntar assim, mas Cristina, o que isso tem a ver com a questão de gestão de pessoas? Essa característica resiliente tem absolutamente tudo a ver com uma das características que hoje são fundamentais dentro desse profissional que lida com todo esse cenário de pressão, de imprevisibilidade, enfim. E o que é isso em resumo? A resiliência, segundo o dicionário Aurélio, é a propriedade pela qual a energia armazenada em um corpo deformado é devolvida quando cessa a tensão causadora de tal deformação elástica. Ou seja, como os elásticos, o talento resiliente dá excelente capacidade de irmos ao extremo da ruptura e de retornarmos ao nosso eixo quando é suspensa a tensão causadora desta pressão. Em outras palavras, não ficamos eternamente deformados. E melhor ainda, não rompemos facilmente. Esticamos, mudamos, nos deformamos, porém, retornamos ao nosso essencial. Você não concorda que essa característica é fundamental com a realidade que nós vivemos das organizações do primeiro, segundo, terceiro setor, de produto e de serviço? Enfim, a gente lida com toda essa pressão e a vida, na verdade, convive com esse estresse, convive com essa pressão. A grande questão é como é que nós lidamos com essa pressão. Razão pela qual a característica da resiliência é apontada hoje como um dos fatores determinantes. A seguir, falaremos sobre o grande desafio empresarial, a gestão do conhecimento.